de hoje a reconstruir os seus lares, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê a compreensão, e que esta palavra possa ser aplicada nas nossas vidas. No nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, aqui nós temos então alguém que tinha uma dúvida. Hoje em dia eu acho que quase ninguém tem mais dúvida, né? Porque com a internet a gente acha a resposta para tudo, né? Qual foi a última vez que alguém lhe fez uma pergunta? Qual foi a última vez que alguém lhe questionou sobre alguma coisa? Bom, para mim vocês viram, né, o tanto de pergunta que eu recebi agora à tarde. Mas as pessoas perguntam várias coisas, né? Sobre viagem, sobre aplicação. Olha, como que eu faço para comprar Bitcoin? Como eu faço para investir na Bolsa de Valores? Se você quiser saber como investir em bolsas de valores, pergunta comigo, que eu sou bom para perder dinheiro em bolsa de valores. Eu desisti de perder dinheiro na bolsa de valores do Brasil, agora eu estou perdendo dinheiro na bolsa americana. Então, se você quiser uma dica, é só falar comigo. Eu vou te ensinar como não fazer. E viagens, carros, olha quanto aquele carro faz de consumo. Qual é a distância para Brasília, para Campo Grande? As pessoas perguntam de tudo, mas eu penso que a pergunta mais importante e mais genuína que uma alma humana pode fazer é: como eu devo herdar a salvação? Eu te pergunto, quantas vezes você ouviu essa pergunta? Quantas vezes? Nós vivemos numa geração que é preocupada com tanta coisa, e nós vivemos as facilidades da vida moderna. Vejam vocês que em 1950 a expectativa de vida do ser humano era por volta de 50 anos. Um homem em 1950 com 40 já era considerado idoso. Hoje nós chegamos no Brasil a 77 anos. O quanto a vida tem melhorado, o quanto a vida moderna tem nos oferecido coisas tão boas que a gente não tinha no passado. E às vezes nós distanciamos do real propósito. Aonde iremos passar a eternidade? Qual será o nosso destino se hoje o Senhor Jesus Cristo voltar, ou se eu partir ainda esta noite? Vejam aquele jovem. Eu fico me perguntando, será que ele agiu de forma genuína naquele momento? Lá em Marcos, no capítulo 10, diz que ele chegou a ajoelhar-se. Nós vemos pelo texto que ele era um jovem de uma boa posição, alguém com um bom capital financeiro. Então, pelo simples fato de ele chegar e se humilhar e ajoelhar diante do Senhor, nós podemos crer que ele teve uma boa índole naquela pergunta, que talvez ali naquele momento ele tinha uma intenção verdadeira e genuína no seu coração para alcançar a vida eterna. Mas nós vemos que a maneira como ele perguntou foi muito estranha. Nós listamos ali pelo menos 2 erros. O que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Primeiro erro que ele cometeu: ele estava diante de quem?
de Jesus. O momento mais importante da vida de um ser humano é se encontrar com Jesus. Aquele homem teve o privilégio que nenhum de nós tivemos, de estar fisicamente ao lado de Deus, ao lado do Criador, ao lado daquele que foi o nosso Redentor, e ele não reconheceu. Bom mestre, ele equipara o Senhor Jesus como um simples mestre da lei, talvez como um fariseu, como alguém conhecedor. E o Senhor Jesus responde: bom há somente um. Bom há somente um. Talvez o Senhor Jesus já estava indicando àquele jovem que ninguém era bom. Ninguém era bom. Inclusive ele. O que eu hei de fazer? A gente vive uma era, ou melhor, a gente vive períodos na humanidade que as pessoas pensam que a salvação é algo que é possível de ser alcançado para um homem comum. O que eu hei de fazer para herdar a salvação? Não há nada que o homem possa fazer para entrar novamente na presença do Senhor. Não há nada. E vejam como o Senhor Jesus respondeu. Ele fala: se você quer conseguir a vida eterna, se você quer conquistar a vida eterna, não. Ele fala: se você quiser entrar na vida eterna, entrar na vida eterna, vá e guarde os mandamentos. Guardar os mandamentos? Esse cara tão bonzinho, tão legal, eu sou uma pessoa certa, correta. A minha esposa sabe muito bem que eu me comporto direitinho, né? Às vezes nós somos assim. E aí o Senhor Jesus diz: vá e guarde os mandamentos. Oba, beleza. Era isso que eu queria ouvir, era isso que eu esperava. E ele responde: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Eita, que cara fera! O que me falta ainda? Meus irmãos, certa vez nós tivemos um problema na nossa igreja com um determinado casal. E infelizmente o irmão era um grande conhecedor da palavra de Deus, e ele traiu a sua esposa, desfez o casamento e abandonou a sua família. E ainda me mandou um recado: não vem você falar comigo, porque eu sei de tudo que está escrito na Bíblia. Sei de tudo o que você vai falar. E eu mandei um recado para esse irmão. E o meu recado foi o seguinte: se você sabe de tudo, então vem me ensinar, porque eu ainda estou aprendendo. A arrogância é algo que nos afasta de Deus. A autossuficiência, o pensar que você está correto,
que você é uma pessoa boa, que isso é meramente suficiente para a remissão da sua alma, é algo que te distancia da presença do Pai. Será que esse jovem guardava mesmo todos os mandamentos? Vamos lembrar um pouquinho da lei? Vamos lembrar um pouquinho da lei? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E não cobiçarás. Presta atenção lá no texto. Veja só. O Senhor Jesus excluiu um mandamento. Olha lá, vocês que são bons de Bíblia, os irmãos aqui são bons. Eu não tenho a pretensão de ensinar a lei e nem de revisar. Mas presta atenção, que o Senhor Jesus, ele excluiu um mandamento na sua resposta. Ele começa lá assim, ele pergunta, quais? E aí ele vai começar ali, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não farás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo a ti mesmo. Bom, na verdade ele excluiu mais. Ele excluiu, lembra-te, do dia de sábado, e excluiu o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, eu que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Quais? Ele diz assim, olha, tudo isto eu cumpro, desde a minha mocidade. E assim, olhando aqui a lei, no mínimo, a gente acha o quê? Pelo menos 2 mandamentos que ele errou. Quais mandamentos? Pelo menos 2. Quais? Não terás outros deuses, porque ele tinha um Deus. Ele tinha um Deus no seu coração. E qual o outro que ele errou? Oi? Não tomarás. Pode ser, vamos supor que não. Pode ser. Opa! Alguém falou aqui. Não dirás falso testemunho. O que é não dirás falso testemunho? O que é isso? Vamos. Não mentirás. Não mentirás. Quem é o pai da mentira? Satanás. João 8:44. Ele é o pai da mentira. E este jovem teve a audácia de mentir para quem? Para aquele que sonda todos os corações, para aquele que conhece todas as coisas, para aquele que existia antes da fundação do mundo. Aquele que conhece o seu coração e o meu melhor do que eu mesmo. Mas vamos mais a fundo. O irmão falou, está certo, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ali ele estava tomando o nome do Senhor. Ele colocou o Senhor no mesmo nível de um mestre da lei. Ele diminuiu a Deus a posição de um simples homem. Mas eu penso assim, bom, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Bom, esse aqui pode ser, vamos botar na conta dele, né? Tá bom, tá certo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. E esse aqui, honra teu pai e a tua mãe. Gente,
Parece que não, mas é um mandamento difícil. Quem nunca desobedeceu o seu pai e a sua mãe, nenhuma vez? Levanta a mão. Nunca. Nunca teve uma palavrinha assim, ó, meu pai e minha mãe estão aí, ó, não me ajuda a mentir não, hein? Eu era bonzinho. Mas eu apanhei também. Graças a Deus por isso. A disciplina faz parte da nossa vida. Mas será que em nenhum momento você desobedeceu o seu pai e a sua mãe? Será que você não tem, será que não tem um outro Deus dentro do seu coração? Será que se nós examinarmos mesmo a nossa vida, será que realmente Deus é quem ocupa o primeiro lugar da nossa vida? Quanto tempo você tem dedicado ao estudo da palavra de Deus, à oração, à visita, à comunhão? E quanto tempo você tem dedicado a você mesmo? Ei. Mas então, por que da lei? Por que da lei? Por que o ser humano ele não tem aquela capacidade de chegar diante de Deus? E aqui nós vemos que o Senhor Jesus respondeu a ele: olha, você tem que guardar a lei, tem que praticar os mandamentos. Se você conseguir, você pode entrar na vida eterna. Gente, tem algo que é muito perigoso dentro das nossas igrejas, que chama-se legalismo. Legalismo religioso. Pessoas que estão trocando a graça por outro tipo de favor, pelo mérito, pela lei, pela simples prática. Muitos pensam que ser cristão basta apenas entrar numa igreja. Isaías lá no capítulo 1, Deus diz assim: quem vos ensinou o mero pisardes nos meus átrios? Eu estou farto das suas luas novas, dos seus sábados, das festas solenes. Eu estou farto dos seus holocaustos e dos seus sacrifícios, porque eu não posso mais suportar a iniquidade no meio do ajuntamento solene. Ora, as pessoas querem conquistar o favor divino por uma mera observação de regras, práticas, costumes, ou da lei. Foco na lei, ao invés da graça. O legalismo religioso traz uma obediência mecânica, forçada, vazia. Ora, se Deus gostasse muito de ritual, Ele teria mantido o Velho Testamento e a lei. Quantos rituais tinha na lei? Você sabe quantos rituais tinha na lei? Quantas ofertas tinha na lei? Eliezer deve saber, um grande conhecedor. Eu não sei. Eu não sei, eu não vou falar para vocês. Fica de tarefinha. Mas são muitas. São muitas. As pessoas pensam que apenas atos litúrgicos é suficiente para alcançar a vida eterna. Isso produz uma aparência o quê? De santidade. Mas na prática, distancia o coração do homem de Deus. Na prática, acaba sendo uma salvação por mérito. Acaba sendo uma troca de favor com Deus. Muitos de nós, às vezes, chantageamos a Deus. Deus, eu tenho orado e o Senhor não tem me respondido. Deus, eu tenho ofertado, eu tenho frequentado a escola dominical, a reunião à noite. Uma vez alguém me falou assim:
Aquela igreja lá eu não vou mais não. Não vou. Já fui umas 4 vezes e Deus não me abençoa. Gente, a igreja não é um banco que você vem aqui depositar e depois você vai sacar. Não é assim. Vamos pensar como é que é nas outras religiões. Você já parou para pensar como que é a salvação nas outras religiões? Qual é a maior religião monoteísta sem ser o cristianismo? Quem sabe? O Islã. O Islã. A salvação no Islã tem 5 pilares. Primeiro pilar é a confissão de fé. Alá como o único Deus e Maomé como o seu profeta. O segundo pilar, as orações diárias. Eles têm pelo menos 6 horários de oração. Destas, você é obrigado a cumprir pelo menos 5. 5. Quem já visitou um país muçulmano sabe que lá tem até as caixas de som, anunciando os horários das orações. E eles param tudo, gente, as pessoas estão na rodovia, encostam o carro, puxam o tapete, no tapete tem uma bússola, e aquela bússola aponta para Meca. De 6 horários, eles têm que orar pelo menos 5. Prática de boas obras, isso aqui é legal, isso é legal. Muitos de nós pensamos assim. Eles creem na existência de 2 anjos, o anjo mau e o anjo bom. O anjo bom é aquele que anota os atos bons que você faz. O anjo mau, ele anota as maldades que você faz, para chegar o que no final da sua vida, e Alá vai fazer o que? Vai colocar na balança. Olha, esse aqui fez mais atos bons e menos atos maus. Os anjos estão ali anotando. Agora esse aqui, ó, deu ruim para ti, hein? E assassinar infiéis faz parte de um ato bom. Para as linhagens mais radicais, né? Para os xiitas. Jejum anual, que é o Ramadã, e pelo menos uma vez na vida peregrinar a Meca. Esses são os 5 pilares da salvação. Oi. Agora sim. Então esses são os 5 pilares para a salvação do muçulmano. Se um dia você conhecer um muçulmano, você pergunta para ele se ele tem a vida eterna. Pergunta se ele é salvo pela religião dele. Você sabe o que ele vai te responder? Mesmo depois de praticar tudo isso, ele vai te responder, Inshallah, que significa, só Alá sabe. Só Alá sabe. Olha a prisão. 98% do mundo muçulmano nunca tiveram um contato com um cristão genuíno. Nunca. Isso é uma prisão. E como que é a salvação nas outras religiões? O Espiritismo prega o quê? A evolução do ser humano através da caridade, do amor ao próximo. Jesus Cristo é apenas o quê? Um exemplo. No budismo,
Budismo é uma jornada pessoal, através da cultura, da meditação, da sabedoria e da compaixão. O hinduísmo, a salvação é um escape das inúmeras reencarnações, uma busca do caminho, do conhecimento e da prática de boas obras. Gente, parece legal isso, não parece? Você buscar o conhecimento, buscar as boas obras, ser uma pessoa melhor, meditar, tudo isso vai te aproximar com Deus. Parece bonito isso, mas resumindo aqui, se você for uma pessoa legal, se você for uma pessoa boa, e se você praticar ali algumas coisas, você vai para o céu em qualquer religião. Qualquer religião. Então, uma prática humana, uma vida de boas práticas, de caridade, de amor, de evolução, de conhecimento. Eu gosto tanto quando a pessoa fala assim, nossa, a educação liberta. O Japão é um país extremamente desenvolvido em educação, mas é o país que mais tem suicídio entre jovens. A educação libertou aqueles jovens da angústia, da alma, a ponto de tirar a sua própria vida? Não. Mas quando o Senhor Jesus responde àquele jovem, guarda os mandamentos e entrará, não parece que é a mesma coisa? Será que é de fato assim? Será que o cristianismo é mais uma religião como outra qualquer? Basta praticar um monte de coisa, basta fazer algumas liturgias e você está salvo? Já pensou se a gente tivesse 2 anjinhos anotando, olha, vamos botar na balança aqui? Será que... E eu já vi cristãos falando assim, olha, na somatória dos meus atos, eu acho que eu estou favorável. Eu tenho cometido mais coisas boas do que coisas más. Mas isso é suficiente? Isso faz do cristianismo diferente de qualquer outra religião? Não. Mas, e a lei? Por que da lei? Ora, será que Deus é capaz de fazer alguma coisa que não funciona? Será que Deus pode fazer alguma coisa que não funciona? Que não presta, que não serve? Ora, há uma interpretação errada. Sabe por quê? Porque a lei, ela nunca foi dada para a salvação. Não precisa ser assim, um especialista, um grande conhecedor. Mas olha só, volta lá, vai lá em Deuteronômio. Vamos ler só alguns versículos. Deuteronômio 6. E existe várias referências em Deuteronômio. 4, 5, 6, 8, 11, 12. Tem inúmeras referências. Olha lá, Deuteronômio 6 e 1. 5, 6 e 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, os ordenou, que eu lhe ensinasse, para que vocês os cumpram na terra, para a qual estão indo dela tornar. Olha o versículo, capítulo 8, 8 e 1. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu lhes ordeno hoje, para que vocês vivam e muito multipliquem, tome posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus pais. Olha no capítulo 12, 12 e 1. Estes são os decretos e ordenança que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor teu Deus, o Deus dos seus pais, deu a vocês como herança. Vamos fazer uma exegese simples, uma análise simples do texto, não precisa ser muito profundo. Qual que é a expressão que mais aparece aqui?
para que se cumprisse aonde? Na terra. Na terra. Tem um capítulo 28 que é lindo. A lei, ela é linda. A lei, ela é perfeita. A lei, ela é boa, santa e agradável. Leia hoje à noite, depois de, acho que dá tempo, depois da janta. Leia o Salmo 119, é curtinho, rapidinho, uma leitura saudável. Mas o Salmo 119 inteiro tem um único... Gente, quantos capítulos tem o Salmo 119 mesmo? Você que é bom de Bíblia e me ajuda? Bastante, né? Isso, eu sabia que era bastante. 173, 74? 176 versículos com um único tema. Um único tema. A lei do Senhor. Um único tema. A palavra do Senhor, os estatutos, os mandamentos. Gente, para a gente ler, já é difícil. Imagina para o salmista, que inspirado pelo Espírito Santo, consegue escrever essa poesia linda e maravilhosa, que é o Salmo 119, com um único tema. É maravilhoso demais. A lei, ela é perfeita. Nada que Deus faz, não é perfeito. A lei, ela teve um papel importante. Quando nós lemos o capítulo 28, quando nós lemos lá o capítulo 28, gente, ali é o capítulo das bênçãos e das maldições. Se o meu povo obedecer, guardar, então, tá lá. Leia lá, vê se está escrito algum versículo que diz que pela lei ali você teria vida eterna. Não tem. São bênçãos materiais, são bênçãos enquanto nós estivermos aqui neste mundo. A lei, ela tem um papel muito importante. Pela lei nós vemos a santidade de Deus. Pela lei nós vemos, e o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 3, que ninguém, Gálatas 3 e 10, vamos lá, Gálatas 3 e 10, ora, qual que é o legítimo papel da lei? Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Ninguém é justificado pela prática da lei. Honra teu pai e a tua mãe. Quantas vezes você desobedeceu o seu pai e a sua mãe? Não terás outros deuses diante de ti. Quantas vezes nós temos substituído Deus na nossa vida por outros deuses? Não dirás falso testemunho. Você já mentiu alguma vez? Se você mentiu uma única vez, você não pode herdar a salvação. Por fim, o apóstolo Paulo então conclui no versículo 24 a 26. Assim, a lei nos serviu de aio. A NVI diz: a lei nos serviu de tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, não estamos mais debaixo do controle do aio, do tutor ou da lei.
Concluímos então o quê? Que a observação da lei, a observação de um rito ou de qualquer outra prática jamais vai aproximar o homem de Deus. Não há nada que você possa fazer para restaurar a sua alma, para restaurar a sua vida. Mas aí também, por que que o Senhor afirmou isso para ele, né? Por que que o Senhor falou? Por quê? Assim, será que o Senhor Jesus não sabia que a lei não foi dada com o propósito de salvar o homem? Isso é um absurdo. Lógico que ele sabia. Ele é Deus, ele é o autor da lei, ele sabia. Essa interpretação de que a guarda da lei era algo que levava o homem à salvação é uma interpretação errada que nasceu entre o povo de Israel. Ora, eles sequer reconheceram o Senhor Jesus como o Messias prometido, porque havia uma interpretação errada, porque eles esperam um Messias guerreiro, vingador, que vai restaurar o reino de Israel, e até hoje eles estão esperando. Eles não reconheceram o Senhor. Mas por que que Deus mandou ele guardar os mandamentos para ser salvo? Para cumprir isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque a lei nos serviu de aio para apontar para quem? Para Cristo. Para Cristo. Aquele jovem, se tivesse um coração predisposto a buscar a salvação, a restaurar a sua vida, a transformar a sua alma de uma forma verdadeira, ele teria respondido ao Senhor: eu não posso guardar a lei, eu não consigo guardar os mandamentos, porque um dia eu cobicei a fazenda do meu vizinho, porque um dia eu menti para o meu pai e para minha mãe, porque um dia eu matei alguém para conseguir mais dinheiro. O Senhor Jesus queria incomodar aquele jovem. O Senhor Jesus queria que ele percebesse o quão mau ele era. Bom, somente um. Aquele jovem tinha a concepção de que ele era bom, mas ele não era bom. Mas aí o Senhor Jesus falou assim, bom, e o mais interessante é que ele fala assim, isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? E aí o Senhor Jesus respondeu, vai, vende os seus bens, divide, reparte aos pobres e siga-me. Olha que interessante, a falta dele é porque ele tinha muito. É estranho. O que me falta, o que te falta é você desfazer tudo o que você tem, vende tudo. É engraçado, né? Falta é porque ele tinha muito. Então se tinha muito, não é falta? Eu não estou entendendo mais. É tão legal falar dos pobres, né? Vai e vende tudo aos pobres, né? O ano que vem, mais ou menos em outubro, vai ter uma galera preocupada com os pobres. É tão lindo, vamos acabar com a pobreza. Porque o Senhor Jesus ensinou nós sermos pobres. O Senhor Jesus ensinou nós dividirmos os nossos bens. É tão gostoso, né? Cuidar dos pobres. Gente, quando você lê a lei, ela sempre protegeu os pobres. Leia depois o capítulo 24, 25 e 26. Quando debulhares, não volte para recolher o que caiu. Quando
colheres, quando vindimares, não volte para ver se há. Quando sacudires a sua oliveira, não recolha aqueles que ficarem no ramo. É para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, é para o pobre. As primeiras ofertas, as primícias da terra, quando Israel entrou em Canaã, elas deveriam ser coletadas numa cesta e levadas ao sacerdote. E o sacerdote iria entregar ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. A lei, ela protege os pobres. Meus irmãos, quem dera nós pegássemos a nossa Constituição e rasgasse ela e colocasse a lei do Senhor. Ou não tem advogado, hein? Meus irmãos, a nossa lei, ela é confusa. Nós não sabemos quantos parágrafos tem a nossa Constituição. Nós não sabemos, a nossa lei é confusa. A nossa lei é cheia de direito. Nesse país, ninguém tem dever, todo mundo tem direito. A lei do Senhor, ela é maravilhosa. Se nós rasgássemos as nossas leis e colocássemos em prática a lei do Senhor, nós seríamos a maior nação do mundo. Outra pessoa que era muito preocupada com os pobres, Judas, né? Maria quebrou aquele vaso precioso, 300 denários, o valor de um salário de um ano de um trabalho, de um trabalhador assalariado. E Judas, por que ela fez isso? Poderia vender-se, dar dinheiro aos pobres. Judas acho que seria um bom político brasileiro, né? Ele estava muito preocupado com os pobres. Ele queria era meter a mão na bolsa e levar o dinheiro. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, se eu vendesse todos os meus bens e repartisse aos pobres, se não tivesse amor, de nada valeria. De nada valeria. O Senhor Jesus tocou no ídolo daquele jovem. O Senhor Jesus tocou no coração daquele jovem, que ali havia um grande ídolo que era o seu dinheiro. O Senhor Jesus tocou no coração daquele jovem e ele não reconheceu. Meus irmãos, se Deus te pedir para você abrir mão de alguma coisa, é porque Ele tem algo muito maior para te oferecer. Talvez não é o dinheiro que está ocupando o seu coração, talvez é o seu trabalho que tem te afastado da comunhão com Deus, que tem te afastado da sua família. Talvez seja algumas amizades ruins que você ainda insiste em cultivar. Deus vai te dar amizades muito melhores aqui, junto com o povo do Senhor. Talvez é a preguiça, é o lazer, é um entretenimento. Isso aqui tem se tornado um ídolo moderno. Gente, eu atendo pessoas, eu examino pessoas que não conseguem largar isso aqui nem por alguns segundos. São os ídolos modernos que têm tirado o nosso momento de prazer e de comunhão. E diz a palavra de Deus que aquele jovem saiu triste para a sua casa, porque ele tinha um Deus, o qual ele se prostrava todos os dias. E os discípulos perguntaram, as pessoas interpretam mal esse texto, né? Dizem que o Senhor Jesus diz aos ricos, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas os discípulos perguntam, quem pode herdar a salvação?
E o Senhor Jesus responde no versículo 26: para os homens é impossível. Nós temos uma falsa ideia que para os pobres é mais fácil ir ao céu, e isso não é verdade. Ele está dizendo que a qualquer homem é impossível. É impossível. Pelos nossos próprios atos é impossível. Houve um homem na palavra de Deus que fez esta mesma pergunta. Atos capítulo 16, versículo 29. Atos 16 e 29. Paulo e Silas estavam presos lá na prisão em Filipos, e cantavam e oravam, mas à meia-noite houve um terremoto e as cadeias se abriram. O carcereiro então, com medo, ameaçou a se matar, puxou a espada da sua bainha para se matar. O apóstolo Paulo interfere e fala: não faça isso, estamos aqui. E no versículo 29, o carcereiro pediu a luz, entrou correndo e trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aquele homem que estava prestes a dar um fim à sua vida, um incrédulo que, se tivesse morrido naquele momento, certamente estava condenado à perdição. O que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus, então será salvo, você e a sua casa. Você e a sua casa. Diz o texto que naquela mesma noite o carcereiro levou Paulo e Silas, lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos de sua casa foram batizados. E olha o versículo 34. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos de sua casa e alegrou-se. Qual foi o estado que o jovem foi embora? Em tristeza. E a alegria na casa daquele homem que creu no Senhor Jesus. Se você quer uma família forte, se você quer restaurar o seu lar, se você quer restaurar a sua casa, comece primeiramente com você. Creia no Senhor Jesus Cristo. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Confessar ao Senhor Jesus. Mas não é só isso. Crer no Senhor Jesus não é um ato meramente confessional, não é apenas da boca, não é um ato mecânico. Mas se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. A salvação é algo que não depende de nós, depende de algo que Cristo fez, mas Ele já fez, Ele já pagou, basta apenas a você crer no Senhor Jesus, para restaurar a sua casa hoje mesmo. Não saia deste local sem a certeza da salvação. Leve o Senhor Jesus para dentro da sua casa. Leve o Senhor Jesus para dentro do seu lar. Comece a restaurar a sua família a partir de você mesmo. E você que já crê no Senhor Jesus, mas por um motivo ou outro andou distante dele, faça um concerto hoje mesmo com o Senhor. Marque na sua vida o dia 30 hoje, né? Deu um branco agora. 29 ou 30? Me ajuda. 30.
marque no dia 30 de agosto de 2025, no 19º aniversário da Casa de Oração de Santa Vitória, eu estava lá e eu fiz um concerto com Deus. Eu criei no Senhor Jesus e a minha alma foi resgatada do pecado, da destruição, da imoralidade. Você que por um motivo se afastou do Senhor, não vá embora deste local. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, bendito e eterno Pai, nós estamos, ó Pai, humildemente clamando ao Senhor nesta noite, por homens e mulheres que estão aqui neste lugar, que ainda não têm a certeza da salvação, que tem uma família destruída, que tem uma esposa, um esposo chorando por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da pornografia, por causa do adultério, por causa de ter um filho envolvido em drogas. Mas nós sabemos que o caminho para a restauração é um encontro genuíno com o Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa tocar o nosso coração, que possamos ser homens e mulheres inteligentes e sábios que andam segundo a Tua vontade, ó Pai. Transforma, ó Deus, o nosso lar, transforma a nossa casa, faze-nos homens fiéis a Ti, faze-nos mulheres que Te sirvam, ó Senhor. Levanta os nossos filhos em consagração, ó Pai, a Ti, para que possam crescer e andar no Teu santo e reto caminho, que possam testemunhar para uma sociedade corrompida, humilhada e envergonhada por causa do pecado. Que o Senhor faça de nós aqueles que já creem em Ti, que o Senhor nos faça instrumentos poderosos de restauração, aqui em Santa Vitória, em Uberlândia, em Ituiutaba, em Campo Grande, em Brasília, que possamos transformar a nossa sociedade, e que as pessoas possam ver o amor do Senhor Jesus nas nossas vidas. No nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém. Aquele jovem achou que podia confiar nas suas forças, nos seus bens. Você pode ser uma pessoa legal. Eu acredito, se nós compararmos com os nossos políticos, vocês são, infinitamente melhores. Mas o fato de você achar que você é justo, não vai te fazer entrar na presença do Pai. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Creia no Senhor Jesus. Faça uma aliança verdadeira. Se você já crê, ande segundo aquilo que Ele tem dito nas suas palavras. E certamente Deus fará de você uma família muito melhor, um multiplicador dessa graça maravilhosa. Que Deus nos abençoe, amém? Nós agradecemos a presença de todos e agradecemos a disponibilidade do nosso irmão também, trazendo esses ensinos preciosos nesse dia. E para nós encerrarmos, o coral vai fazer mais uma apresentação. Enquanto o coral vai se organizando, amanhã será servido café